bom dia, gente. Show de glória. Vamos para mais um dia aqui, leitura de Salmos. Salmos, capítulo 74. Vamos que vamos. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais esse dia, por mais um momento que nós podemos ler e receber entendimento de Ti a respeito da Tua palavra, Pai. Fala conosco, Pai, e nos ensina mais um pouco de Ti, Pai. Nós queremos Te conhecer, Pai, em o nome de Jesus. Marcelinha, bom dia. Bom dia. Raquel, bom dia. Glória a Deus. Aleluia. Salmo 74. Salmo 74 aqui, eu tenho numa Bíblia, o título aqui está Lamento por causa da profanação, no caso do templo. Salmo didático de Asaf. Asaf era um dos líderes de adoração do templo. Amém? E na outra Bíblia está assim, ó, o título Assolação do Santuário. Oração para que Deus se lembre do seu povo aflito. Masquil de Asaf. Asaf é aquele que foi trazido para Deus. Amém? Bom dia. Bom dia, Raquel. Aquele que foi trazido para Deus. Ó Deus, por que nos rejeitastes? Nos rejeitaste para sempre. Glória a Deus que Deus não nos rejeita para sempre. Mesmo que em algum momento nós possamos até imaginar isso, né? Deus não nos rejeita para sempre. Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te da tua congregação, que compraste desde a antiguidade, da tua herança, que remiste desde o monte Sião em que habitaste. Faz uma conexão com Êxodo esse texto. Êxodo 15, 16, que fala: terror e medo caem sobre eles, sobre os inimigos, né? Terror e medo caem sobre eles, pelo poder do teu braço ficam paralisados como pedra. Até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que tu compraste. Jesus nos comprou, né? Versículo 3. Levanta-te contra as perpétuas assolações, contra tudo o que o inimigo tem feito de mal no santuário. O santuário, ele passou por um momento de destruição, né, gente? Os teus inimigos bramam no meio dos lugares santos. Põe neles as suas insígnias por sinais, como se fossem as suas bandeiras, né? O inimigo entrou no templo para destruir o templo. Hoje em dia, Rosângela, bom dia. Hoje em dia, a gente pode não ver fisicamente, porque isso daqui foi realmente fisicamente. O inimigo entrou no templo e destruiu o templo, incendiou o templo, quebrou as paredes, que a gente vai ver. Mas hoje, irmãos, o inimigo pode entrar no templo, influenciando pessoas, trazendo pensamentos que não provêm do Senhor, entendeu? Trazendo doutrinas que não provêm do Senhor, né? É uma maneira de influenciar e destruir a verdade. Quando se retira a verdade e se planta uma mentira, né, existe essa destruição espiritual do templo. Lucas, glória a Deus. Então existe essa destruição espiritual do templo. Se no templo forem pregadas doutrinas que não provêm de Deus, o templo está sendo destruído.
né? Então nós temos que ter muito cuidado em conhecer a palavra para que o templo não seja contaminado de inverdades, né? De inverdades. Amém? Perecem-se com o homem, capítulo 74, versículo 5. Perecem-se com o homem que avança com o seu machado através da espessura do arvoredo. Eis que toda a obra entalhada quebram com machados e martelo. Você tem aquela obra, show de glória, tem aquela obra toda que foi bem entalhada, trabalhada por Deus. E aí vem o inimigo e ele quebra tudo, ele destrói aquilo. Você foi sendo trabalhado na sua congregação pela doutrina que provém de Deus, você está entalhado, você é uma obra de arte. Aí o inimigo vem com uma machadada, ele quebra aquilo. Quantos entendem que isso pode acontecer dentro dos nossos pensamentos, né? E a gente tem que estar muito vigilante a isso, né? Lançam, versículo 7, lançam fogo ao teu santuário, profanaram, derribando-o até o chão. Aí eles lançaram fogo, queimaram o santuário e o santuário caiu ao chão. A morada do teu nome foi destruída. Isso pode acontecer dentro de nós, irmãos. Nós somos o templo hoje. Se nós nos deixarmos levar, deixarmos o inimigo entrar e deixarmos ele destruir coisas que foram preparadas por Deus. Ó, Deus foi esculpindo uma obra dentro de nós. E às vezes, por pequenas coisas, nós deixamos o inimigo entrar e ele vem e destrói aquilo que levou muito tempo para ser construído. Nós temos que ser muito vigilantes, né? E o inimigo não só faz isso, ele vai querer atear fogo depois e jogar tudo no chão. Jogar tudo no chão. Versículo 8. Disseram no seu coração: despojemo-los de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Eles queriam destruir tudo. O inimigo quer destruir tudo de uma vez, te deixar sem nada. Já não vemos os nossos sinais. Já não há profeta. Aqui é a constatação de Asaf. Já não há profeta. Nem há entre nós alguém que saiba até quando isso durará. Foi um período bem difícil e complicado para o povo, né, de Israel. Versículo 10. Até quando, ó Deus, nos afrontará o adversário? Blasfemará o inimigo o teu nome para sempre? Uma pergunta de Asaf. De forma nenhuma, o inimigo não blasfemará para sempre, irmãos. Não blasfemará para sempre o inimigo. Por que retiras a tua mão, sim, a tua mão destra, tira do teu seio e consome-os? Por que Deus não age às vezes e o inimigo está avançando? Por que Deus não se levanta e não destrói o inimigo? Às vezes, irmãos, nós precisamos... Sabe aquela palavra que fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus? Nós, mesmo passando por uma questão difícil, Deus quer nos ensinar algo. Deus quer que nós entendamos e mudemos algo dentro de nós, né? Então, eu creio mesmo que por vezes Deus não levanta a mão contra o inimigo
porque ele tem um propósito, que a gente aprenda algo, que a gente cresça naquela situação. Então nós devemos estar abertos a crescer em todas as situações. Se é mal, conectou. Glória a Deus. Então, por que às vezes a gente se questiona por que Deus não está agindo? Quando na realidade nós devemos, por que o templo está sendo destruído? Por que nós estamos, o inimigo invadiu e ele está queimando e jogando abaixo tudo? Queimando e destruindo tudo, jogando em cinzas tudo. E por que Deus não está agindo? Nós temos que nos voltar para nós mesmos e buscar entender o que nós temos que aprender, o que nós temos que mudar, qual a postura que nós tivemos, quais as escolhas que nós fizemos, que levaram a dar abertura ao inimigo, invadir o templo, quebrar aquilo que o Senhor tinha lapidado, as obras que o Senhor fez. Fala que todas as madeiras das paredes eram todas trabalhadas, o inimigo foi com uma machadinha e destruiu tudo aquilo que foi bem trabalhado. Por que nós permitimos, em qual momento nós permitimos acreditar no inimigo e o inimigo entrar em nós e jogar o templo abaixo? Quando isso acontece, nós devemos buscar o porquê do Senhor, não porque Ele não age, mas para que nós estamos passando por isso. O que temos que aprender nessa situação? O que Deus deseja que a gente realinhe, reconstrua, ressurja em nós. E aí Deus ressuscita mesmo das cinzas. Deus nos ressuscita das cinzas e nos redime, nos coloca na posição inicial para que a gente recupere. A palavra fala até que o gafanhoto comeu, Deus restaura, vai nos restaurar. Porém, nós temos que nos posicionar no sentido de eu quero saber o que eu tenho que aprender com isso, o que eu tenho que mudar em mim para que isso não volte a acontecer. Amém? Porque retiras a tua mão, sim, a tua destra, tira do seio e tira do teu seio e consome-os. Todavia Deus, versículo 12, é o rei, é o meu rei. Ele se questionando por que Deus não vai lá e não toma uma posição e não impede o inimigo de destruir o templo, mas caiu a ficha dele e falou assim: todavia, entretanto, Deus é o meu rei, desde a antiguidade, operando salvação. Ele falou assim: peraí, eu estou cobrando de Deus que Deus faça isso, mas Deus quer que eu aprenda algo. Peraí, eu estou aqui questionando Deus por que Ele não age, não intervém, mas eu sei que Ele é meu rei. Aí ele começou a voltar, a alinhar os pensamentos com as verdades de Deus. Desde a antiguidade, operando salvação. Ele sabe que desde a antiguidade Deus está para salvar. No meio da terra. Deus não está para permitir que a gente venha a ser destruído. Se algo está acontecendo na minha, no meu ou no seu templo, irmão, é porque Deus quer que a gente aprenda algo, mude algo. Eu falei com o Paulo Vitor, eu entrei no hospital, fui hospitalizado há algum tempo atrás, e você não pode entrar, passar por uma experiência difícil e sair da mesma forma. Você precisa buscar em Deus o que Deus quer que você aprenda com aquela situação. O que deve ser mudado, quais padrões de pensamentos devem ser mudados, quais padrões de atitudes devem ser alterados. Nós temos que sair melhores das experiências que a gente vive. Amém? Glória a Deus. Tu disseste o mar pela tua força. Tu dividiste o mar pela tua força. Quebraste a cabeça dos monstros.
das águas. Dividiste o mar faz uma conexão com Êxodo 14, 21. Vamos ver aqui, ó. Êxodo 14, versículo 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e tornou em terra seca com um forte vento oriental soprou toda aquela noite, as águas se dividiram. Faz menção a isso. Asaf fala assim: eu sei que tu age, tu abre o mar. Eu sei, ele está voltando os pensamentos. Toda vez que a gente está passando por uma questão dessa, de ataque, o inimigo entrando e destruindo tudo, a gente tem que voltar para o centro e voltar para a verdade. Eu sei quem tu és, eu sei que tu ages, eu sei que tu podes, eu sei que tu salva. Amém, irmãos? Fizeste em pedaço as cabeças de Leviatã. Algumas Bíblias traduzem por jacaré e tal. Mas isso aqui pode ser bem um animal muito maior, como um dinossauro. Né? Fizeste em pedaço as cabeças de Leviatã e deste por mantimento aos habitantes do deserto. Fendeste a fonte e o ribeiro. Secaste os rios impetuosos. Sabe aquele rio grande? Deus pode secar. Sabe onde não sai água nenhuma? Deus pode fazer nascer uma fonte de água viva. 16. Versículo 16. Teu é o dia e tua é a noite. A Deus, desculpa, esbarrei aqui. Teu é o dia e tua é a noite. Preparaste a luz e o sol. Estabeleceste todos os limites da terra. O continente vai ali, começa o mar e tal, termina o mar, começa outro continente. Tudo Deus estabeleceu. Verão e inverno tu formaste. A Terra tem verão e inverno porque ela tem o eixo inclinado. Todos os detalhes foram feitos por um ser inteligente. Né? Lembra-te disso, que o inimigo afrontou ao Senhor e que um povo louco blasfemou o teu nome. Para blasfemar o nome de Deus tem que estar fora do juízo mesmo. Porque a própria palavra fala: se você for contra o inimigo, Deus pode te salvar. Se você for contra Deus, quem te salvará? Ninguém pode salvar alguém quando essa pessoa vai contra Deus. Lembra-te disso, que o inimigo afrontou ao Senhor e que um povo louco blasfemou o teu nome. Versículo 19. Não entregues às feras a alma da tua pombinha. Não te esqueças para sempre da vida dos teus aflitos. Versículo 20. Atenta para o teu conserto, para o teu acordo, para a tua aliança. Pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas e de crueldade. 21. Não volte envergonhado o oprimido. Louvem o teu nome, o aflito e o necessitado. Aí ele dá a direção que nós devemos louvar. Louve o teu nome, o aflito e o necessitado. Nós não podemos nos deixar levar por essas situações. Nós devemos, se por alguma situação, seja
provocada por nós mesmos, seja por heranças espirituais. Às vezes o inimigo entrou porque a nossa família abriu brechas. E nós fazemos parte da família, nós fazemos parte da clã. Então nós não podemos nos deixar levar por isso e não podemos cair no erro de pura e simplesmente questionar a Deus por quê. Mas nós devemos nos posicionar em quem Deus é e nós devemos nos posicionar em o que temos que aprender e o que temos que mudar, o que temos que fazer. Temos que nos arrepender por nossos familiares? Vamos fazer isso. Temos que mudar alguma atitude nossa? Vamos nesse caminho, né? Levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa. Lembra-te da afronta que o louco te faz cada dia. Não te esqueças dos gritos dos teus inimigos. Mas eu quero ressaltar o 21. Ó Deus, não volte envergonhado o oprimido. Louvem o teu nome, o aflito e o necessitado. Mesmo que você esteja aflito e necessitado, louve ao Senhor. Amém? Amém? Louve ao Senhor. Não te esqueças dos gritos dos teus inimigos, o tumulto daqueles que se levantam contra ti aumenta continuamente. Ele termina assim, mas uma coisa eu quero dizer. O Senhor, Ele está no trono e Ele está vendo tudo que está acontecendo. Asaf escreveu aqui, né? Lembra-te, Deus, lembra do inimigo, do que ele fala, do que ele blasfema, né? Do tumulto que ele gera. A gente está vendo muito essa situação, né? De tumulto. E às vezes não é um tumulto de aglomeração, não. É um tumulto de palavras, pessoas dando opiniões, pessoas se posicionando, questionando, porque abre, uns porque está aberto, uns porque está fechado, uns porque toma medicamento XYZ, outros porque não toma, né? Muito tumulto. Eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos, para a gente fechar. Deus está no seu alto trono e Deus está vendo todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Nada fugiu do controle do Senhor. Nada se perdeu dos olhos do Senhor. O Senhor está vendo todas as coisas. Todas as coisas. O Senhor, a palavra fala que Ele, do seu alto templo, Ele olha tudo que o inimigo está tramando e Ele ri. Aqui, ó. Os reis da terra, Salmos 2. Os reis da terra, versículo 2. Salmos 2, versículo 2. Os reis da terra se levantam. Os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se dele, olha o que Deus faz. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. O Senhor não só está rindo de todo o planejamento dos reis da terra e dos príncipes que conspiram, está em Salmos 2:2, como também o Senhor zomba deles. O Senhor não perdeu o controle. Os olhos do Senhor estão sempre abertos. Confie no Senhor. Busque aprender em toda situação. O que eu tenho que aprender? Não viva pensando no passado. O nosso tempo de viver é hoje. O tempo, que horas são? Agora. Viva o agora, vive em Deus. Busque as verdades do Senhor.
Faça com que ela perceba sempre quando o inimigo quer adentrar, retorne para as verdades. Senhor, não, peraí, ele abriu o mar vermelho, ele é bom, ele quer nos ajudar. Amém? E adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Se ele fala aqui que o pobre pode adorar ao Senhor, nós que temos muito a agradecer ao Senhor, nós podemos adorar mais ainda o Senhor. Amém? Que Deus abençoe vocês no dia de hoje. Que seja um dia de compreensão de todas as coisas que estão acontecendo à nossa volta, de confiança no Senhor, porque Ele está no controle de todas as coisas, e de aprendizagem, de adoração ao Senhor. O tempo que nós temos não é o ontem, o tempo que nós temos não é nem o que vai acontecer. Nós podemos ter visão para o futuro, não tem problema nisso, mas nós não podemos viver no futuro. O tempo que nós temos é o agora. Viva o seu agora da melhor forma possível, em nome de Jesus. Senhor Deus, eu te agradeço pela tua palavra, papai. Eu te agradeço por esse adorador que foi Asaf, papai. Foi adorador no teu templo, papai. Em nome de Jesus. Que nós sejamos também adoradores do teu templo, papai. Que mesmo em contextos, em situações difíceis, papai, que nós venhamos sempre a nos lembrar de quem tu és, pai. De que tu é o Deus que faz, tu é o Deus que cuida, tu é o Deus que está no trono, tu é o Deus que fez todas as coisas, que controla todas as coisas, que sabe de todas as coisas. O Senhor é o Deus que ri dos planos do inimigo, papai, que caçoa do inimigo, papai. O inimigo planeja, mas quem decide? O inimigo se reúnem até, mas quem decide é o nosso Deus, é o Senhor. Obrigado, Pai, pelo teu controle sobre as nossas vidas e sobre tudo, papai. Nós cremos em ti. Em o nome de Jesus nós te adoramos, nós te engrandecemos, nós te bendizemos, porque tu és, Senhor. Forte abraço para vocês aí. Fiquem no Senhor no dia de hoje. Que Deus abençoe a todos.